vocês podem mandar perguntas, vai ser meio um improviso aqui, baseado nas perguntinhas que vocês mandaram, também de sugestões aí nas últimas caixinhas. E aí a gente vai tocando a live conforme eu tenho que olhar pro lugar certo, né? Provavelmente eu tô olhando pro lugar errado o tempo todo, porque tem tanta coisa na minha frente, vocês não têm ideia de como é que tá. Quer que tira? Não, tá tudo certo. E aí? Perguntaram muito de parte digestiva, enzima digestiva, estufamento abdominal. Como escolher enzima digestiva, que tipo de enzima digestiva levar em viagem, receber umas perguntinhas assim. Enzima digestiva não existe uma regra. Existe qual é a sua deficiência no processo enzimático. Quando a gente tem muita distensão, eu particularmente prefiro começar com o estímulo total do processo digestivo. Então eu penso nas vias de estômago, através da própria acidez, a betaína. Só tomar o cuidado para caso a pessoa tenha ali sensibilidade, já uma acidez muito aumentada, uma úlcera, alguma parte erosiva. E também a questão do intestino, pancreatina, amilase, lipase. E nas viagens eu aumento as doses, tá? Eu sempre levo para ser consumido aí, ante todas as refeições em viagem. Todas as refeições em viagem. Depende de como é o seu processo digestivo, né? Se você sente dificuldade ou tem algum sintoma, né? Porque o meu é muito lento. Tem gente que não precisa. Eu acho que eu conto nos dedos as vezes que eu tive que usar enzima digestiva na minha vida. Você digere pedra, né? Eu digiro pedra, né? Aqui, assim, meus problemas são outros, gente. Mas digestão aqui funciona, que é uma beleza. Funciona até rápido demais. E aí, com enzima digestiva, se a gente for pensar em estimular essas duas vias do processo, eu sei que tem muita enzima digestiva que já colocam tudo dentro de uma cápsula só. Mas aí a gente não está otimizando o processo. Porque parte, né, o Ramon falou da betaína, né? Mas a gente pode, por exemplo, precisar de uma betaína HCl com uma pepsina, que são enzimas que funcionam no ambiente ali do estômago, ambiente gástrico, né? Para digerir principalmente a parte proteica e estimular a acidez do estômago, que são coisas muito importantes aí para o alimento não chegar mal digerido no intestino. Porque senão, o processo digestivo intestinal pode estar 100%, mas vai chegar um alimento ali mal digerido, seja por uma deficiência de produção de pepsina, seja por um quadro de hipocloridria, quando a gente tem não tem a acidez adequada, né, no estômago para o processo digestivo. E aí essas enzimas a gente quer que vá para o estômago. Então a gente vai formular elas ou procurar elas prontas, que também existem, né, em cápsulas que não sejam gastroresistentes, cápsulas tradicionais, né? Que abrem no estômago. Que abrem no estômago, né? E aí, a grande vantagem da gente manipular existe. Acho que da Pure tem uma boa de pepsina com betaína. Que venda no Brasil, eu só consigo me lembrar dessa com esse apelo. Com esse apelo, que seja só pepsina com betaína, né? Só que são doses mais altas, e aí a gente tem que ver também se a pessoa vai suportar aquela dose sem ter uma queimação, sem ter um desconforto, porque se a gente exagera na dose, principalmente da betaína, a gente vai ter queimação. E pode ter uma úlcera também, tem que tomar muito cuidado. A dose da betaína, eu uso a partir de 200mg, você também? Pessoas mais sensíveis até começa 150. Eu 300. Eu uso 2, 3 vezes ao dia, tá? Porque eu tenho uma dificuldade de digestão proteica muito mais acentuada. Então, eu só uso betaína, eu não uso mais nada. Já usei muitas, tá? Hoje eu consigo manter só com a betaína porque eu identifiquei que, pra mim, betaína era o principal limitante. Então, eu só uso betaína, tá? Pronto. E aí, a gente tem aquelas enzimas que são de ação intestinal, né? E aí, existem várias possibilidades. E a gente vai querer colocar elas em cápsulas gastroresistentes para elas chegarem inteiras lá no intestino, porque senão elas vão ser meio que desativadas antes, vão chegar lá sem fazer a função que a gente quer. Aí existem várias disponíveis no mercado e a gente também pode formular de acordo com as necessidades, de acordo com os hábitos alimentares, né, das pessoas. Sim.
Então, se a pessoa, por exemplo, você identifica que a pessoa tem uma dificuldade, uma fermentação maior quando consome mais carboidratos, você pode aumentar a dose, talvez, de uma amilase, por exemplo. Ou se a pessoa tem uma dificuldade de ingestão de gordura, você pode trabalhar mais ali uma oxibile, uma lipase, uma própria pancreatina, que é um pouco mais ampla. Então, a gente vai moldando de acordo com a sintomatologia. Por exemplo, eu tirei a vesícula, coloco mais oxibile, eu dou mais lipase. Pode vir como sais biliares também, biliares, tá? Mesma coisa. Na coisinha que tá escrita, a mesma Então a gente coisa. vai moldando de acordo com a necessidade da pessoa, tá? E sempre que possível a gente tenta fazer o desmame depois, tá? Não é algo para sempre. A gente usa, estabiliza todo ali o bioma do intestino e depois começa a fazer o desmame para ficar sem enzima. Mas na viagem eu levo, eu gosto de levar. E uma outra coisa que a gente pode usar é tintura, né? No Tintura. processo digestivo. Nem quando o sintoma não é tão intenso, a gente não precisa usar uma enzima, ou então até associado à enzima em alguns casos mais intensos, né? Que a pessoa pode ter, sei lá, distensão depois de comer. Eu gosto muito para digestão, tá? Alecrim, dente de leão, cravo, licorice mais para distensão abdominal. Que mais? Funcho, para distensão também. São tinturas que a gente pode usar imediatamente antes ou depois de uma refeição também. Tá? Legal. Fizeram uma pergunta boa aqui, da Letícia Fumagalli. Por quanto tempo usar o NAC após o Covid? Olha, depende. Depende muito. A gente pode usar até uma dose maior ali. Eu uso em média 600 miligramas por dia, né? E aí gosto de deixar uns 2 meses depois do Covid. Então, seria uma média boa. Mas a depender, então 600, 2 meses, resposta rápida. Mas a depender da sintomatologia, né? Se for um caso mais intenso e tudo, a gente pode ou associar esse NAC a outros suplementos ou até chegar a doses de 1.200, né? Por um mês, depois reduzir para 600. É o que eu tô usando agora, 1.200. E o NAC, ele tem um efeito... Porque assim, quando a gente pensa no pós-Covid, a gente sabe que o Covid longo, né? Ainda alguns sintomas podem durar aí 100, 110 dias pós-infecção. Então, às vezes, manter uma suplementação, talvez por 100 dias, algumas mais específicas, dependendo como a pessoa evoluiu no Covid, pode ser bastante interessante. Então, o NAC, desde quando eu tive, por exemplo, eu estou usando direto, eu estou usando 1.200, tá? E o NAC também tem um efeito neuroprotetor. Então, para quem já tem algumas questões mais de memória, que falou assim, nossa, estou esquecendo muito, aquela neurodegeneração, o NAC também pode ser usado em doses mais altas, por período mais longo, tá? Não teria tanto problema. Mas nunca sem interrupção, tá? É sempre importante trabalhar no rodízio. Tem algumas perguntas aqui sobre constipação também, né? O que pode ser feito de estratégia para desmame de laxante. Boa. Aí a gente tem várias questões. Primeira coisa, beber água. Primeira coisa, beber água. Sem água não tem como. E segunda coisa, gente, o intestino gosta de rotina. Então vocês têm que criar uma rotina de ir ao banheiro em tal horário. Não fica assim, quando eu tiver vontade eu vou. Não faz isso não. Cria uma rotina. Mesmo que você não consiga no começo. Você ficou sentadinha lá um Exato. tempo. É criar um pouquinho essa rotina, um lugar tranquilo, sem barulho, larga o celular. Não é pra ficar levando o celular no banheiro, você vai distrair, tá? Concorda? Concordo, já começa por aí. O povo fica lá 1 hora sentado no vaso, mexendo no celular e não faz o que tem que fazer, não é? E aí, eu vou entrar até numa outra questão relacionada a isso, mas vamos primeiro pro básico, né? Assim, rotina, água, alimentação, né? A gente tem que ter uma quantidade de fibra adequada, que senão também não vai produzir bolo fecal e fazer o estímulo mesmo de motilidade, né? E aí a gente pode suplementar a fibra em alguns casos, quando a gente não está conseguindo, né, chegar nessa quantidade, ou quando a gente precisa mesmo de um estímulo extra. A fibra ser escolhida depende um pouquinho se essa pessoa faz ou não distensão. Eu gosto de botar goma cássia purificada, porque não tem chance de fermentar. Inulina eu não gosto disso não, fermenta muito. Pode ser que tenha gente, eu tomo inulina e fico ótimo, pode. Mas algumas pessoas são sensíveis à fermentação dessas outras fibras
E aí, tipo, não tem por que a gente ficar usando se a gente, a não ser que a pessoa já esteja acostumada e ame aquilo e fale, não, é isso aqui que funciona pra mim, tá tudo bem. Também não tem problema. O risco seria isso causar distensão abdominal pela fermentação. Então, uma goma cássia, a gente pode usar alguns probióticos que fazem um estímulo, né? Assim, usar um blend que tem até um pronto chamado Intest Booster, que eu gosto para isso. Olhar o que mais pode estar envolvido nessa... Por exemplo, você pode ter alguma hipersensibilidade alimentar que pode estar envolvida no processo de constipação. Estresse, porque se o sistema... a gente tem um equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático, né? E aí, se a gente tiver um estado de alerta o tempo todo, o intestino ele não vai ter motilidade mesmo, porque a gente precisa do um sistema parasimpático ali fazendo essa função de motilidade intestinal, de estímulo ali. Se a gente está o tempo todo em estado de alerta, estressado, ligadão no 320, o intestino não vai funcionar, o teu processo digestivo vai ser horrível, porque se você tá numa guerra, tipo, correndo de um leão, de uma bomba, o seu corpo não está mobilizando energia para fazer digestão e nem para fazer o intestino funcionar, né? Então, eu vou dizer que 99% de todos os problemas de saúde começam aí. E assim, ouso dizer, eu só não falo 100 porque essa coisa de... A gente nunca pode generalizar tudo. Eu não quero generalizar porque eu não posso provar o 100, mas no final eu acredito que comecem aí também, sabe? Mas tudo bem, tem casos que a gente não consegue provar. Mas grande parte é estresse, grande parte das queixas mais comuns, né, de digestão. Até, sei lá, as pessoas ficam falando, eu levanto o meu sono é ruim porque eu levanto para fazer xixi. A bexiga está tendo um hiperestímulo simpático, por isso que você acorda para fazer xixi. A não ser que você tenha um problema mesmo funcional na bexiga e precisa ser investigado. Mas sabe aqueles casos onde já foi descartado tudo e a pessoa mesmo assim acorda, ela não está tomando nada diurético antes de dormir, ela não está com nenhuma medicação que provocaria isso, a função de bexiga dela tá 100% e mesmo assim ela acorda. Não tem hiperglicemia. Não tem nada de errado físico e mesmo assim ela fica acordando. Com certeza, é hiperestímulo simpático. E para quem tem constipação, gente, a principal suplementação que vocês podem pensar inicialmente é magnésio. Tá? Magnésio. Em dose mais alta. E muitas das pessoas que se queixam de constipação, muitas vezes são mulheres que fazem uso hoje um pouco aumentado de cálcio. Lembrando que cálcio constipa bastante, tá? Então, se estiver fazendo suplementação de cálcio, coloque o magnésio junto e troque a forma de cálcio. Aí vocês podem conversar com o médico, para quem prescreveu, para não usar carbonato, tá? De cálcio, porque vai constipar mesmo. Isso. Já o magnésio, a gente pode escolher formas que, como relaxa até o mais. Carbonato, né? Que relaxa, o citrato. Que façam esse relaxamento. E o inositol, tá? O inositol a gente fala para sono, mas se você aumentar a dose, ele tem efeito laxativo também, então também pode ser usado. Cilistat. Qual que é esse mesmo? Não lembro. Também não lembro de cabeça. Não lembro. Então, mais perguntas, né? Doutora Giovanna Bortoleto. Essa aqui é polêmica. Qual o valor de cortisol salivar no final do dia e da noite? Aí a gente vai ter que ver. Se você me perguntar se cortisol sérico é fácil, entre 10 e 15. O salivar vai depender muito do método ali, né? E assim, gente, o cortisol, você nunca pode olhar ele isoladamente, né? Você tem que comparar. Eu tô com ele de 5 à noite, como que ele era de manhã? Porque quando você faz a comparação, você espera que ele seja mais baixo do que de manhã. Mas assim, você tem que colocar numa curva, pelo menos 4 tomadas. Então de manhã, à tarde, final de tarde e começo da noite. Você tem que olhar na curva essa queda do cortisol. Se você olha uma curva muito plana, mesmo que em valores ideais, você consegue ver já uma disparidade ao longo do dia.
Então o cortisol você tem que avaliar no todo e nunca numa medida isolada. Exato. E o salivar vai depender muito do método laboratorial usado. Tem muita diferença de um laboratório para outro. Estratégias. Bora lá. A gente tem até fez uma live sobre isso, né? Mas a gente pode fazer Chá cacau. Nossa, o melhor nível de cacau para chá. Ó, poderia falar sobre estratégias para ajudar na osteopenia diagnosticada com distometria? Tem autoimune 42 anos. Vamos lá. Primeira coisa, exercício físico. Não, antes disso, você vai lá no nosso canal do YouTube, tem aqui no link do perfil. Eu e a Luana, foram nós dois que fizemos, né? Vamos. A gente fez uma live só sobre osteopenia e osteoporose. Lá a gente falou 1h30 só sobre isso. Mas respondendo aqui para você, para não ficar sem resposta. Atividade física de força, musculação. Ponto. Não é corrida, não é bicicleta, nada disso. É musculação. Equilibrar a proteína. Tá? Não, se comer pouca proteína, o osso é uma matriz de colágeno e proteína. Se você não estimula essa síntese proteica, você perde osso. Nutrientes: cálcio, magnésio, boro, silício, vitamina K, vitamina D. O cálcio tem que ver se precisa mesmo. Ou não. Dá pra ver por cálcio urinário, por relação cálcio-creatinina urinária. E o próprio calciônico pode ser ali um marcador mais fraco, mas dá para usar. Mas o cálcio e creatinina urinário, sim. E os exames P1P e CTX, tá? Sempre em base comparativa. Fazer hoje, depois de 3 meses faz de novo. Lá eu expliquei certinho, tá? Sais biliares. Tá, enzima digestiva, sempre antes, tá? Das refeições, sempre antes. Esqueceu, toma durante, ou até, imediatamente depois, mas assim, o ideal é antes. Imediatamente antes, porque ela tem que estar agindo ali com a comida. Eu quero que a comida já chegue num ambiente favorável para digestão. Porque pensa assim... Tá preparando o prato ali. Ó, imagina que isso aqui, ó, um exemplo muito simples, tá? Isso aqui é seu estômago, tá bom? Aqui é o final dele, aqui embaixo, tá? Se você comer, você vai colocando comida aqui dentro e colocar enzima por cima, tudo que tá aqui embaixo já vai estar tendo dificuldade de digerir. Se eu tomar enzima antes, a hora que a comida chega, ele já encontra um ambiente muito mais favorável para o processo digestório acontecer. Então se otimiza muito mais. Não use enzima depois. Se até deve, esqueci, toma depois, melhor que nada. Mas é imediatamente depois. Também, se já tiver passado muito tempo, olha isso aqui. Tentei substituir o carbonato de cálcio pelo citrato, com fórmula completa, incluindo magnésio. Atacou a minha gastrite e soltou muito intestino. O que fazer então? Fraciona a dose. Tentar dividir essa dose, né, em 2 ou 3 tomadas ao longo do dia. Se soltou muito intestino, também vê essa forma do magnésio. Eu gosto, para pessoas que soltam o intestino com magnésio, botar o dimalato, porque ele tem menos risco de soltar. E tem gente que tem o intestino muito sensível mesmo a algumas formas de magnésio. Para quem tem intestino irritável, tem que tomar bastante cuidado com o magnésio, tá? Não pode ser muito não. E um detalhe, se você usar sempre um magnésio quelado, você pode consumir em qualquer horário, com ou sem comida. Se for citrato, carbonato, obrigatoriamente com comida, tá bom? Você precisa da acidez ali gerando um estímulo para absorção desse cálcio, tá? E do magnésio também. O que fazer para queda de cabelo pós-Covid? Eita. Em primeiro lugar, se acalmar, porque costuma ser transitória, tá? Então, é uma queda de cabelo que a gente chama de autolimitada, ali, é um tipo de eflúvio telógeno e que, via de regra, ela vai parar sozinha e o cabelo vai voltar a crescer, né? Se a pessoa já tiver uma queda ali de base, né, seja de uma alopecia androgenética, que é a calvície, ou então uma história de quedas de cabelo recorrente, aí a gente já fica um pouquinho mais preocupado e essa queda de cabelo, ela merece uma atenção especial. E a gente vê que padrão é esse de queda de cabelo. Se for só mesmo essa queda de cabelo relacionada ali do Covid, o que a gente pode fazer é garantir os nutrientes necessários para que
essa queda de cabelo, que na verdade esse cabelo retorne o mais rápido possível, né? Essa queda cesse e esse cabelo retorne o mais rápido possível e retorne saudável. As vitaminas e os minerais, eles vão entrar basicamente não na contenção na queda, mas garantindo esse aporte, né? E a gente pode também lançar mão de estratégia anti-inflamatória para também desacelerar essa queda, né? E fazer ela passar mais rápido caso ela se prolongue por uma manutenção desse estado inflamatório, né? Então a gente pode pensar aí numa fórmula de vitaminas e minerais, aí, incluindo o silício, como um Nutricolin, as vitaminas do complexo B, e aí, tipo, adequar isso, ver se a gente não tem uma deficiência de ferro, de zinco, de algum outro mineral que esteja sendo importante ali. Alguns aminoácidos, então garantir uma boa quantidade de... pode botar na fórmula metionina, cisteína, cistina, ou então e ver se o consumo de proteína também está adequado, porque se a pessoa não estiver consumindo proteína é a mesma coisa lá do osso. Sim. Né? E a Lu falou uma coisa importante. Gente, ferro é tão comum as pessoas hoje com deficiência de ferro. Nossa, muito. E é uma grande causa de queda de cabelo, viu? Um monte de gente se preocupa em fazer um monte de tratamento, tomar um monte de coisa, e quando você vê é ferro que tá lá embaixo. Se o ferro estiver baixo, gente, cansaço, fadiga, queda de cabelo, unha fraca, tudo isso vai ter interferência. Então, sempre tem que avaliar ferro, tá bom? Aqui, ó, sal palmito pode ser usado por mulheres? Pode sim. É uma outra estratégia possível, mas aí quando a gente suspeita também de uma ação hormonal contribuindo para essa queda de cabelo, é o sal palmeto, ou uma urtica dioica, ou um actricide, que são fitoterápicos que atuam na modulação de uma enzima lá chamada 5-alfa-redutase, que inibe, assim, a gente usar o suplemento vai inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que é o que contribui para a queda de cabelo de fundo hormonal, né, de base hormonal. Esses ativos que a Lu falou, o mesmo princípio daquele medicamento que é a finasterida, que é bem conhecido. Só que mais suave. Tá? A finasterida é mais forte e teria a dudasterida, que seria mais potente ainda nessa redução. Perguntaram assim, qual o melhor dos três? Eu gosto de misturar. E aí a gente pode rodiziar também. Mas, por exemplo, uma fórmula com 200mg de cada fica bem legal. Boa. Né? A Mari Bet Nutri, hipercolesterolemia colesterol aumentado, familiar e risco cardiovascular. Colesterol, eu falo assim, não brinquem com ele, não subestime, mas também não dê tanta importância, tá? A gente sabe que o colesterol um pouco mais aumentado não é um risco, como muita gente fala. Você tem que avaliar sempre as inter-relações. Só que quando a gente tem um quadro, por exemplo, de colesterol familiar, é um colesterol que geralmente tende a subir muito. E as inter-relações entre as lipoproteínas ficam bem desbalanceadas. E podem sim aumentar risco, tá? Então, se você já fez estratégias naturais com o Red Yeast Rice, como é que chama aqui da forma? O Monaless, o Bergavite, e mesmo assim essa inter-relação não aumentou, não melhorou, e você tem riscos associados, resistência à insulina, históricos de infarto, AVC, etc., em você ou na família, talvez nesses casos valessem a pena sim usar o medicamento. Porque reduzir o nível de colesterol consegue, em partes, reduzir risco, não elimina. Porque o risco cardiovascular é um conjunto de fatores. Mas ter um colesterol controlado é um dos pontos de controle também, tá? Com certeza. O uso da estatina, eu sei que ele se tornou muito polêmico, né? E tem muita gente que demoniza a estatina. E claro que ela é muito usada em excesso, mal indicada, existe esse exagero, mas existem casos em que a pessoa realmente precisa de estatina. E é muito melhor usar, e aí você vai manter uma estratégia antioxidante adequada, de suporte mitocondrial, tudo isso, para você não ter as consequências negativas da estatina e ter os benefícios, né? Eu já ouvi muito paciente, mas não vai dar demência. O negócio é um exagero, né? Nem tem essa comprovação. E, gente, a aterosclerose também causa demência. E um colesterol aumentado indevidamente por longo prazo, né? Dentro de um contexto
inflamatório vai causar aterosclerose nas artérias cerebrais também. Então, o colesterol não tá só no coração, não. Né? E outra, você fala de demência. Todo mundo usando metformina aí vou melhorar minha raciocínio para emagrecer. Isso causa deficiência de B12, que também pode causar demência. Pode, sempre usar as coisas dentro de um contexto, com acompanhamento, né? Tipo, a pessoa... Metformina é maravilhoso. Fica atento a isso. Exato. Né? A gente monitora, né? Não vai também ficar ali indiscriminadamente usando sem medir a B12 de vez em quando. Exatamente. Thaís, psyllium é uma boa fibra também para constipação, tá? Perguntaram aqui se o uso de betaína em enzimas digestivas pode ser contínuo. Pode. A gente quer sempre tentar fazer esse desmame para a pessoa não ficar ali a vida inteira precisando das enzimas, mas existem casos específicos em que esse desmame não é possível. E aí pode ser contínuo, não vai te fazer mal, né? E alguém uma vez me perguntou, não foi aqui agora, perguntou se a suplementação de enzima inibe a sua produção. Não tem esse efeito, tá? Então... Leila Vasconcelos. Ferritina que está sempre baixando mesmo do endovenoso. Avaliaria primeiro o teu ciclo menstrual, se não tem um fluxo muito grande. Mas assim, se a ferritina está baixando, essa dose do endovenoso deve ser revista. Tá? A tua alimentação, se tem outras fontes, se está dependendo só do venoso, mas avaliar a perda de ferro na mulher pelo processo menstrual, tá? Que perde bastante. Ver outras possibilidades aí de perda de ferro, né? Se a gente não tem alguma outra fonte de sangramento, né? Pesquisar sangue oculto nas fezes, depender do risco e da idade, até uma colonoscopia, né? Na busca de algum pólipo ali que possa ser a causa disso. Ver se a gente não tá com algum problema também de deficiência na ingestão ou na absorção. Se a gente tiver um quadro ali de hipocloridria, e mesmo que a pessoa consuma algumas fontes, ela não está absorvendo, né? Então, sei lá, uma hipocloridria por outra causa, uma gastrite autoimune que causa um quadro intenso de hipocloridria, pode ser uma causa ali por trás de uma baixa absorção de ferro. E dietas completamente sem fontes, né? Sem fontes de ferro, né? E aí a gente, né, pessoas vegetarianos e que não comem outros, porque a carne acaba que garante aí uma... como fonte, gente, de ferro, não que você tenha que comer carne. Não. Mas a biodisponibilidade do ferro da carne é muito melhor. Então, nos vegetarianos, a gente tem que ficar particularmente atento aí a uma possibilidade de deficiência de ferro se essa alimentação não for feita de uma forma bem pensada, equilibrada, para a gente ter essas fontes. Perfeito. Melhor horário para tomar goma caça purificada? Eu gosto logo cedo. Ou à noite, antes de dormir. Uma boa opção. Ou antes de dormir ou quando você acordar. Corebiome. Uma boa pergunta. Posso usar sempre? Até pode, tá? Eu não gosto. Eu sempre gosto de fazer rodízio em tudo que envolve intestino, tá? Então eu usaria assim, é como eu prescrevo. Usa 3, 4 meses, e troca o estímulo, tá? As coisas que são, assim, tem muita coisa, a gente sempre gosta de fazer rodízio de tudo, exceto nutrientes indispensáveis ali, tipo vitaminas, minerais, aí não precisa de rodízio, né? Tem que consumir. Né? O magnésio, as vitaminas do complexo B, vitamina D, se você precisa fazer uma vitamina D, até uma coenzima Q10, ômega 3, isso aí é muito tranquilo a gente deixar de forma contínua. Existem outra classe de suplementos que elas podem ser feitas de forma contínua, mas é sempre bom pensar em rodiziar para a gente garantir a função daquilo e buscar a melhor estratégia possível. Como, por exemplo, o Corebiome, o NAC mesmo que você falou. Pode, tipo, não vai... em casos específicos, ele pode ser usado de forma contínua. O que a gente tem que ter muito, muito cuidado de usar de forma contínua E os fitoterápicos, né? O fitoterápico, ele
até pode ser usado de forma contínua, mas dentro de um tratamento, né? Por exemplo, casos de colesterol alto, e a gente vai usar um Red Yeast, né, que é um monássico, pode ser feito de forma contínua, mas isso é um tratamento, ele está entrando no lugar de um remédio, né? Diferente, aí são contextos diferentes. Mas os fitoterápicos são os que a gente tem que ficar mais atento para fazer rodízio. Exato. Ó, fizeram uma pergunta, eu tô devendo essa resposta para eles. Vamos falar aqui, perguntaram exemplo de enzimas. Tá. Vamos falar, anota aí, vai, pega a caneta, Ana Jurema de Souza. Lá vai. Até, essas coisas até a gente. Eu não lembro de cabeça, tá? A gente não lembra de cabeça, a gente tem aqui as possibilidades. Olha a colinha aqui das digestivas. Tá bom isso aí, hein? Tô quase... Então, ó, vamos lá. Na primeira cápsula, que é a cápsula tradicional, tá anotando, né, Ana? Você vai colocar, se quiser, a betaína, tá? Você vai colocar betaína, 200 mg, e pepsina, pode botar uns 80 mg. Agora, na segunda fórmula, que vai ser em cápsula gastroresistente, você vai colocar amilase, 60 mg, lipase, 60 mg. Vai anotando, hein? Pancreatina, 100 mg. Papaina, 60 mg. Bromelina, 60 mg. E protease, uns 60 mg também. Isso é o básico. Isso é o básico. Isso é um ponto de partida, tá? A gente pode aumentar alguma, por exemplo... adicionar uma outra que não esteja aí. Exato. Você pode pensar em... sais biliares, por exemplo, eles podem entrar aí. Só que eles não vão ser para todo mundo. Lactase, se precisar. Então a gente vai mudando. Com essa aqui, eu falo assim, 90%, uns 80%, vai. Já tem uma melhora bastante significativa com as duas. As duas antes de comer de 5 a 10 minutos, tá? Primeira fórmula em cápsula normal, segunda fórmula em gastroresistente. Certo? Gostei disso aí, ó. Tem tudo nas fórmulas aqui, ó. Nossa, ele é muito organizado. vou pegar a cola aqui. Vamos ver se tem mais alguma. Opa. Nossa, Vancouver tá aí. Tânia, eu não colocaria B12 junto com betaína, não. Deixa as vitaminas numa fórmula à parte. Não fica misturando vitamina com fitoterápico. Não, com fito até tudo bem. Mas com essa parte de enzima não põe junto, não. A pergunta era se podia misturar a B12 com a betaína, né? Pra quem não viu. E essa coisa de sair misturando muita coisa na mesma cápsula, né? Tem que ter uma estratégia. Tem coisas... Tipo, você misturar um hormônio com um fitoterápico, com probiótico. Gente, não. As coisas interagem, né? Então, uma coisa que às vezes entra com betaína, mas aí uma dose às vezes menor de betaína e o objetivo não é a enzima, é o ferro, né? É uma possibilidade, eu não costumo fazer assim. Mas, por exemplo, você botar o ferro com vitamina C e um pouquinho de betaína para melhorar a absorção do ferro. Aí sim. Né? Mas aí, tipo, essa betaína, ela não tá entrando com a função de fazer digestão. Ela tá entrando para melhorar a absorção do ferro. Exatamente. É um outro objetivo. Ô Fer, faixa ideal de B12. Eu gosto ali entre 600 e 800 de B12, concorda? 600 e 800. A ferritina, 89 é alta? Não é alta não, tá? Pra mulher, 89 tá ótimo. Pra mulher eu gosto no mínimo 70 e até 150, tá? Isso. Essa é uma pergunta interessante. Quando eu tomo... A primeira parte, ok, quando eu tomo leite de coco, amêndoa, até mesmo super coffee por 3 dias seguidos, me dá um pouco de diarreia, né? Ter mais sensível a algumas coisas. Quando isso acontece, perco os suplementos ingeridos quando se está com diarreia? Pode perder. Pode. Não é 100%, tá? Mas perde um pouco. Mas pode diminuir sim a absorção. Mas você não precisa deixar de tomar por causa disso. Alguma coisa você está aproveitando. Mas, gente, assim, nutriente, você absorve ele nas 24 horas, tá? Café da manhã, almoço, lanche. Então, assim, não se preocupa com uma única refeição. Você vai ter outras refeições para ofertar nutriente, tá? Brancaorso
ferritina 46, ferro 106, B12 700. Me sinto cansada. Então a ferritina tá baixa, tá? Ferro sérico é o último a ser alterado, eu nem olho praticamente. Nossa, porque quando o ferro sérico altera, o negócio já tá, já tá a gente feio. vê bem, viu? É muito bom a gente ter essa noção, porque vão ter casos que a ferritina não vai cair, mesmo com ferro sérico e saturação de transferrina caindo. Casos em que a ferritina ela fica falsamente elevada por um quadro inflamatório. Boa, por isso que eu gosto de pedir os 3 pra gente avaliar em conjunto, né? Mas para avaliar metabolismo de ferro, o ferro sérico é o último marcador tão importante assim. E hemograma também, tá? Hemograma é o último a ser alterado. Às vezes você já tá com o ferro lá embaixo, o hemograma tá normal. Então, se a gente for esperar ter anemia, o cabelo já caiu, você já tá se arrastando. Nossa, Vanessa Nascimento, ó. Isso aqui é importante. Gestante com bebê diminuindo o percentil. Acha válido trocar proteína em pó por creatina? De forma nenhuma. A creatina ela é um complemento na gestação, mas você precisa da proteína. Lembrando, no primeiro trimestre o bebê só tem hiperplasia, cresce o número de células. No segundo trimestre você tem ainda a hiperplasia, o crescimento do número de células e o aumento do tamanho. No terceiro trimestre é puramente hipertrofia, é o aumento do volume das células da criança, tá? Que ela já está totalmente formada. Se o bebê tá caindo de percentil, avalie como que está a tua alimentação, se está gerando um aporte satisfatório de proteína, do próprio carboidrato, se tem alguma restrição de fluxo sanguíneo em relação à placenta para a criança. Então, assim, trocar proteína em pó por creatina, isso não faz sentido, mas você tem que avaliar todo um conjunto. Procura um profissional para te avaliar, tá? Porque não dá para falar dicas sobre isso. Você precisa realmente de um acompanhamento bem de perto e rápido. Olha essa pergunta aqui. Quanto à ingestão de alimentos, tem uma ordem melhor? Em refeições com frutas, é melhor comer as frutas antes ou depois ou é indiferente? E os sucos, antes ou depois das refeições para melhor digestão? Em primeiro lugar, vamos tirar o suco da refeição. Toma de limão, gente. Toma de limão, ok. Mas evita o excesso, mesmo que seja água, vamos evitar o excesso de líquido nas refeições, né? Porque isso pode prejudicar, se você tem uma questão digestiva. Sim. Né? Você dilui a enzima. Você está diluindo a sua enzima digestiva, então você está prejudicando o processo digestivo, sim. Mas se a sua digestão for muito boa, você quer tomar um pouco de líquido ali, né? Vamos usar um suco de limão, de maracujá, de baixo índice glicêmico, né? Agora, a ordem das frutas não impactaria sim. Gente, se a gente for falar isso, vocês vão fazer não tem ordem para comer, vamos facilitar a vida. Só que assim, se alguém tem uma resistência à insulina... Tá, deixar para depois. Deixa para depois, porque você diminui a alteração do nível glicêmico. Então, por exemplo, de manhã, eu vou comer mamão com aveia e ovo. Inventei. Eu, particularmente, prefiro que você coma os ovos primeiro e deixe a fruta para depois. Primeiro que você termina com o paladar um pouco mais doce, eu acho mais gostoso, para terminar a refeição. E segundo, se essa fruta já encontra ali a proteína, ela tende a ter uma dificuldade um pouquinho maior para ser digerida. A absorção mais gradual, menor impacto glicêmico, tá? Mas assim, se tiver uma resistência à insulina, se não tiver uma boa sensibilidade, tanto faz. A Fer falou que amou sua pulseira. Foi da tribo, os Yawanawás, né? Tô aqui com ela ainda, com saudade da Amazônia. A gente não fez live porque a Luana tava no Acre. Tava incomunicável lá, 10 dias no meio da selva. Foi uma aventura muito boa. A Su perguntou uma coisa importante. Suplementação de ferro oral prejudica o intestino? Pode piorar a constipação, principalmente, né? É bem Sim. chatinho. Pessoas com mais constipação, o ferro complica. Aí, uma forma de amenizar isso é a forma do ferro que você tá fazendo também, né? Você usar um ferro quelado, um ferro albion, muito melhor. Agora, se você usar sulfato ferroso, aí é... Alguém prescreve isso, hein? Infelizmente muito, né? Fujam de sulfato ferroso.
Aí o intestino sofre bem. Pri, prescrição de T3 para emagrecimento pode suprimir a sua produção? Sim. Sim. Todo hormônio, tá? Toma hormônio, você diminui a produção. Você só deve suplementar o T3 se precisar. O eixo da tireoide, a gente não tem que ficar... O T3 só se precisar, porque senão você realmente... Você faz um feedback e ele vai ser ou desnecessário ou até te causar mal, né? Te colocar num estado ali de alerta que não vai ser legal. Existem pessoas que precisam de T3, né? Que tem uma conversão inadequada. E aí, nos processos de emagrecimento, é natural que o corpo, depois de um tempo de emagrecimento, ele bloqueie essa conversão de T4 em T3 e ele joga o T3 principalmente para a forma de T3 reverso, porque é uma estratégia de sobrevivência. Ele acha que você está se desnutrindo, você está perdendo peso, você está passando fome, e ele entra realmente numa contenção ali energética. Perder peso não é fisiológico, seu corpo não quer perder peso. Não é. E aí, pode ser sim que quando a pessoa começa a perder peso, ela dá aquela estacionada, fazendo tudo certinho, ela emperra, ela não está se desnutrindo, ela está com uma alimentação garantindo ali os nutrientes, que a gente não quer provocar um quadro de desnutrição em quem está emagrecendo. Mas mesmo assim, ela estacionou naquela perda de peso, a gente dosa e aí é um dos poucos casos em que vale a pena, né, a gente pedir T3 reverso. Não é um exame para ser feito de rotina, mas alguns casos sim. E aí você tá vendo o que isso tá acontecendo, você pode usar sim o T3 ali por um período, tá? Mas é muito bem pensado, não é sair dando para qualquer pessoa se a gente não tiver evidência de que tá faltando mesmo, tá? Eixo da tireoide, apesar de inibir, ele é muito moldável, então a gente não precisa ter medo de começar hormônio quando precisa, porque a gente consegue tirar depois, tá? Porque o feedback dele é muito rápido. Se o hormônio estiver excessivo, a gente vai ver nos exames, a gente vai ter sintomas, a gente consegue moldar, muito diferente do que acontece lá com testosterona, com esses hormônios sexuais. Mas tem que ser pensado. E até porque se você erra na mão no T3, você vai ficar ansioso, você vai ter risco de perda óssea, risco de perda de massa muscular. Aumenta risco cardiovascular, né? Tipo, pessoas T3, com não. questões cardíacas pode até provocar uma arritmia, um infarto. Não é? Vânia, glutamina pode usar por quanto tempo? Eu não fico usando glutamina assim, não. Glutamina pode constipar, por exemplo. Pode constipar se usada por muito tempo. Usa 1 mês, usa 2 e para 3, 4. Se tiver com parte mais inflamatória intestinal, aí tudo bem. Aí você pode usar mais tempo, doença de Crohn, retrocolite ulcerativa, aí você usa mais mesmo, tá? Até 2, 3 vezes ao dia. Mas glutamina não é um suplemento que eu uso com muita frequência não, tá? Se tomo betaína antes do almoço, tenho dor de estômago. Pode tomar depois? Se você tá tendo dor de estômago, pode. Mas aí é ver, será que não tá demais essa tua betaína? A dosagem não tá exagerada? Ou será que você precisa mesmo dela? É o que eu ia falar. Às vezes teu problema, às vezes você já tem um machucado ali, uma erosão no estômago, que a betaína vai piorar, tá? Uhum. Lactase 150mg tá bom, Su. Tireoide de tratamento hormonal depende, tá? A gente tem que esclarecer alguns conceitos aqui de o que é uma tireoidite e quando que a gente precisa de hormônio, né? As tireoidites autoimunes, que são as mais frequentes, né? As doenças autoimunes mais frequentes, principalmente a tireoidite de Hashimoto, ela provoca uma destruição de tecido da glândula tireoide. Um quadro de hipotireoidismo é quando a gente tem deficiência de produção, que pode ou não ser por tireoidites. Se a gente tem hipotireoidismo, ou seja, se sua tireoide não está produzindo hormônio de forma adequada, a gente precisa corrigir o que está acontecendo, se for corrigível, e aí adicionar esse hormônio. A grande maioria dos casos de tireoidite evolui para hipotireoidismo com o passar do tempo. Mas pode ter tireoidite sem hipotireoidismo, principalmente no começo. Nesse caso não precisa, não deve ser feito o tratamento hormonal. Não é a presença ou a ausência de tireoidite que vai definir a necessidade de hormônio aqui.
mas sim o nível desse hipotireoidismo. Ó, falando em tireoide, Lucrécia Calaus Nutri, TSH de 7,15, T4 de... Ó, não preciso nem olhar o T4, gente. TSH tá muito alto e tá hipotireoidismo. Total. Procura um médico amanhã. Fala sobre síndrome do intestino irritável, quais as causas, sintomas e como tratar. É possível curar 100%? Eu vou dizer, é possível curar 100%, mas só tem um jeito. Resolver o que tem na cabeça que está causando esse intestino irritável. Porque intestino irritável é uma doença psicossomática. Né? Ela é uma das principais, assim, tipo, é caso clássico de psicossomático. Isso não é desmerecer de forma alguma, porque todas as doenças, no fundo, são psicossomáticas, mas o intestino irritável é muito claro essa... Em relação... Então, assim, a gente pode lançar muitas estratégias enquanto essa questão de base não é resolvida, tá? E dependendo da questão, gente, vai ser a vida inteira, né? Porque estresse a gente tem. Eu tive intestino irritável por muito tempo e hoje eu não tenho mais. Então, ó, resolvi 100%. Mas foi muita terapia, tá? Muita terapia, muita meditação... muito autoconhecimento. Agora, enquanto a gente não faz isso, o que a gente tem de estratégias nutricionais e de suplementação para o intestino irritável? Ó, a primeira coisa é vocês param de beber álcool, tá? Gente, intestino não gosta de álcool e vai gerar gatilho, tá? Nem preciso falar, né? Açúcar, não preciso nem comentar sobre isso. Mas assim, trabalha bastante a questão do processo digestivo. Vocês têm que ter uma digestão otimizada para tratar qualquer questão intestinal. Alguns chás específicos para trabalhar essa parte mais de espasmo, de conforto gastrointestinal mesmo. Vocês podem pensar no funcho, no licorice, eventualmente na espinheira santa para trabalhar um pouquinho o muco protetor, para diminuir um pouquinho a hipersensibilidade. Não abusar das proteínas, trabalhar com níveis proteicos mais controlados. Alimentos de fundo mais FODMAP podem ser não removidos 100%, mas evitados em abuso. E fazer um plano com uma digestão um pouco mais facilitada. Menos coisa crua, mais coisa cozida. Evitar alimentos que possam ter gerar uma hipersensibilidade. Castanhas tem bastante gatilho de hipersensibilidade, então fica atento a isso, tá? Isso. E aí a gente tem tipos diferentes de intestino irritável com relação a sintomas, né? A gente pode adequar essas estratégias para cada um. Tipo, tem gente que faz muita diarreia, tem gente que faz mais constipação e tem gente que alterna diarreia com constipação. E o caso clássico do intestino irritável é aquela dor abdominal intensa, cólica, que alivia com a evacuação. Então a pessoa tem uma dor muito intensa, mas essa dor passa quando ela consegue ir no banheiro, né? Isso aí a gente sempre desconfia de intestino irritável. E é isso. Perguntaram aqui, ashwagandha ou K66? Ashwagandha ou o quê? Ou KS66? Então, a KSM66 é uma padronização da ashwagandha. Eu gosto muito de usar, porque aí a gente garante que essa ashwagandha é de qualidade e ela é bem concentrada, tá? Mas é a mesma coisa, porque a ashwagandha é o nome da planta, e aí é um fitoterápico, né? E o KS, igual a cúrcuma com a curcuveio, né? Que a gente tem. Só que a cúrcuma com o curcuveio ele realmente é feito de uma forma que ele é mais absorvível, porque a cúrcuma é um fitoterápico de difícil absorção, né? Na sua forma original, né? E aí, tá aí uma coisa muito interessante, linkando com o intestino irritável. Em quem tem intestino irritável, se for usar cúrcuma, não usa com piperina. Boa. Tá? Essas cúrcumas com piperina podem irritar muito. Pessoas com queixas intestinais, via de regra, devem evitar a piperina. E aí, um curcuveio é muito melhor. E assim, quando a gente pensa no... Deixa eu voltar tudo, que até eu não baguncei aqui. Quando a gente pensa na cúrcuma com pimenta, a gente pensa na absorção da curcumina. Só que às vezes, nascendo no intestino irritável e na própria inflamação intestinal,
às vezes eu não estou pensando tanto na cúrcuma em ação sistêmica, eu estou pensando na cúrcuma local, na ação anti-inflamatória local, então você não precisa da pimenta, tá? Você pode usar uma cúrcuma porque ela vai gerar um efeito local ali, tá bom? E aí, outro dia alguém me perguntou também qual a diferença da cúrcuma em pó, né, pra gente usar no shot e quando usar em cápsula. E aí, ó, a cúrcuma no shot, ela vai ter uma ação intestinal legal. Mas quando a gente quer uma ação sistêmica mais intensa do efeito da cúrcuma com anti-inflamatório, né, durante um tratamento, uma questão mais direcionada, ela tem que ser em cápsula. Exatamente. Tá? Porque essa em pó, ela não vai ser tão bem absorvida. E quando vocês tomarem uma cúrcuma em cápsula, sempre preferencialmente com fontes de gordura, tá? Porque a cúrcuma tem um caráter bem lipossolúvel. Isso. Então, A não ser que seja tipo a curcuveio, que ele já é hidrossolúvel, exato, aí não precisa da comida. mas É diferente. É melhor. Acho que acabou aqui, Lu. É isso, gente. A gente respondeu bastante pergunta. O que é piperina, tá? Porque muita cúrcuma que é manipulada, ou até algumas prontas, a gente vai ver lá, cúrcuma longa, extrato seco, a tantos % de curcuminoides, e piperina, né, que é um composto lá da pimenta. E essa piperina, ela é colocada junto da cúrcuma para melhorar a absorção da cúrcuma. Só que nisso ela pode irritar também a parede intestinal. Então, para quem tem questões intestinais, eu não gosto de colocar essa cúrcuma com piperina, porque irrita, né? Principalmente intestino irritado, de jeito nenhum, pode ser um gatilho importante aqui, tá? Cuidado com gengibre, com essas coisas assim também. Não é todo mundo, não. Feito, turma? Tá bom. É isso. Tá bom. Então, estamos de volta. Turma. Sobrevivi à selva. E aí, vamos se falando aí. Turma, obrigado. Eu ia falar agora, não vou falar não. Turma, obrigado. Fala, agora. Já esqueci. Agora ele deixou vocês curiosos e eu também. Turma, obrigado. Tá caindo o negócio. Turma, obrigado aí pela presença. E... Até caiu o negócio aí, ó. Ó, até a próxima. Até mais. E a gente se vê. Tchau. Tchau, tchau.